Ah? Como é que foi? Ah, que bom. Bem, presidente, senhores deputados, todos os presentes, o que me traz a essa tribuna é um assunto que tem causado muita apreensão, né, aqui no Distrito Federal e pode até desaguar para muitas vidas perdidas. Me refiro à questão do Hospital do Câncer. Eu acho que o primeiro dever que nós temos é esclarecer o assunto, porque, às vezes, o assunto é levado, coincidentemente, com a mesma versão apresentada pelo Palácio do Buriti. E nem sempre essa versão corresponde à verdade dos fatos. A gente sabe o quanto o senhor Paulo Fona, que já trabalhou em vários governos, ele trabalha em todos, né? Ele é muito competente para montar versões, mas às vezes não é para retratar fatos. E aí, eu acho que o nosso dever aqui no Parlamento é, primeiro, esclarecer. Nós temos uma decisão judicial que afasta o ICIP da administração do hospital e determina que o governo do Distrito Federal assuma este papel de gestor. O governador Rodrigo Hollenberg já de imediato se considerou incompetente para fazê-lo. Que é incompetente a gente já sabe. Agora, a novidade é ele confessar isso. Mas, de toda sorte, eu vejo com muita preocupação, porque essa decisão judicial, e eu tenho certeza que involuntariamente, evidentemente, né, o judiciário foi instado a se manifestar, né, a decidir, ela coloca em risco uma das poucas coisas que ainda sobra nessa cidade. Porque o metrô descarrila, as pontes e viadutos desabam, a saúde não funciona, a educação, as escolas estão como nós já conhecemos. E a segurança pública, mentirosamente, o governo diz que está tudo ótimo. E nós sabemos que é mentira. E que pagam com dinheiro público para contar esta mentira. Mas eu acho que é importante que a gente verifique como é que nós chegamos a essa situação, presidente Joy Vale. O processo, ele não surgiu da noite para o dia. Esse processo vem se arrastando. Esse processo, ele vem queimando cada uma das etapas processuais. O governo do Distrito Federal teve a oportunidade de ler todos os argumentos apresentados por quem entrou com a ação, que foi, no caso, o Ministério Público, representado pela doutora Marisa Izar, aliás, uma extraordinária promotora de justiça. E qual foi a providência que o governo do Distrito Federal adotou? Nenhuma. E todas as ilegalidades praticadas e demonstradas ali naquele processo são verdadeiros mesmo. Aqui, nenhum de nós é favorável ao fechamento ou à transferência, mas nós não podemos deixar que, pelo fato do hospital cumprir uma missão extraordinária, ele não tenha que se submeter àquilo que a lei determina. E é nisso que o governador Rodrigo Sobral Hollenberg aposta. Na pressão, ele costuma usar as pessoas para pressionar, seja o parlamento, e agora ele quer pressionar o Poder Judiciário, para esconder como pano de fundo a sua incompetência. Por que que, ao longo dos 3 anos, ele não corrigiu, aliás, entrando no 4º ano, ele não corrigiu todas as ilegalidades e irregularidades que estavam sendo praticadas e eram fáceis de
corrigir naquele momento. Por que ele não fez? Porque ele era movido por outros interesses que mais tarde, quando ele não estiver blindado pelo mandato de governador, se revelará. Agora, é importante que não apenas essa omissão dele, omissão, negligência, irresponsabilidade, fique claro aqui. É importante também que a gente diga que outros atores também foram irresponsáveis. Eu tenho notícias de que nós temos promotor que está há 20 anos na Promotoria da Saúde. E qual foi a providência que ele tomou ao longo desse tempo? Nenhuma. Agora, entra uma promotora responsável e verifica a ilegalidade e entra com a ação. E o governo poderia ter evitado o desfecho, que aí está, mas não evitou esse desfecho. Ao contrário, agindo como sempre agiu, de forma omissa, de forma negligente, de forma irresponsável, que vai levá-lo a uma forma criminosa, ele deixou a coisa transcorrer normalmente. Então, se hoje Brasília enfrenta esse problema, se hoje Brasília está prestes a abrir mão de um serviço extraordinário prestado pelo Hospital do Câncer, o primeiro responsável é o irresponsável do governador Rodrigo Sobral Hollenberg, que deveria ter adotado providências e não fez. Mas isso não exime outros, como, por exemplo, quem tem e quem recebe muito bem para fiscalizar o cumprimento da lei e está há 20 anos na promotoria e não fez também. Prefere valorizar a amizade de infância que tem com o governador e tapar os olhos para os problemas que acontecem nessa cidade. A doutora Marisa Izar agiu dentro das suas competências. O governador não agiu. E nós não nos surpreendemos porque já o conhecemos, ele é mesmo irresponsável, não é de hoje que a gente diz isso. Aliás, eu comecei aqui nesta tribuna, deputado Ricardo Vale, dizendo uma característica, eu nunca falei mal dele, o que eu digo é o seguinte, são características dele. Primeiro, ele é muito lerdo, todo mundo sabe disso. Segundo, é preguiçoso, todo mundo sabe disso. E à medida que o tempo foi passando, a gente foi vendo que ele tem outras características. E uma delas é a questão dele permitir que vidas sejam ceifadas pela sua irresponsabilidade, o que o torna também criminoso. Então, eu acho, presidente, que é importante que a gente traga esses esclarecimentos para essa tribuna, para que os veículos de comunicação que tenham responsabilidade com a notícia possam efetivamente esclarecer e cumprir o primeiro papel. Eu quero aqui realçar o trabalho feito pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, na pessoa do doutor Juliano Costa Couto, meu presidente, que ingressou na ação, presidente, como amicus curiae, exatamente para que possamos, de alguma forma, recuperar este grande patrimônio de Brasília, que é este hospital, e a própria CIP, corrigindo as ilegalidades e as irregularidades que estão aí, para que elas possam continuar. Então, eu não poderia, presidente, deixar de registrar esse reconhecimento à Ordem, porque a Ordem dos Advogados, como uma instituição que representa a categoria dos advogados, ela tem também a sua responsabilidade social. E uma delas é exatamente zelar para que esta cidade não perca um dos seus maiores patrimônios, que é este hospital. Então, eu quero deixar registrado isso, lamentar
que o governador, mais uma vez, use algumas pessoas para satisfazer seus interesses inconfessáveis. E lhe digo mais, a irresponsabilidade é tamanha que ele agora resolveu processar a promotora. Foi ao Conselho Nacional do Ministério Público reclamar contra a promotora que cumpriu o seu dever. Mas não é da turma dele, não é amiga de infância dele. Porque os amigos de infância, ele protege. Mas essa promotora não é amiga de infância dele. Então, presidente, eu quero deixar aqui registrado e agradecer a tolerância que Vossa Excelência teve pelo tempo extrapolado, além dos 5 minutos. Ok, obrigado, deputado.